Fala, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Irmão César Cristóvão aqui falando. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho para receber os conteúdos do canal, tá certo? Hoje estaremos comentando a lição 1 da Betel Dominical da classe dos adultos do quarto trimestre de 2023, quarto trimestre de 2023, o último trimestre da Escola Bíblica Dominical da EBD, a revista Betel Dominical da classe dos adultos. Estaremos estudando nesse trimestre a terceira epístola de João, e hoje estaremos estudando acerca da lição 1, que tem por título O verdadeiro discípulo anda na verdade. A lição será ministrada no próximo domingo, dia 1º de outubro de 2023. Vamos orar. Bendito Deus e amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que temos, meu Pai, de aprendermos mais da Tua palavra. Deus, abençoa aqueles que hão de assistir esse vídeo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Lição 1. O verdadeiro discípulo anda na verdade. O texto áureo diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Terceira epístola de João, terceira epístola de João, versículo 3. A verdade aplicada. Nossa conduta em todas as áreas deve refletir o comprometimento pessoal com a palavra da verdade que recebemos. Os objetivos da lição: mostrar que quem anda na verdade anda em santidade. Ressaltar a importância de falar e andar na verdade. Revelar o padrão de Deus recomendado aos seus discípulos. Textos de referência é em João 17, versículo 15, versículo 17, 18, 19, 20 e 21. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aleluias. Estarei usando a Bíblia do culto nesta aula. Vamos lá. Introdução. Verdade é o termo mais destacado no livro de João e citado por Jesus ao falar sobre unidade e santidade. Esse caráter é exaltado por Deus. Esse caráter é exaltado por João na vida de Gaio e Demétrio, em contraponto ao engano produzido por Diótrefes. Tópico 1. João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. A terceira carta de João, com apenas 15 versículos, é personalista e foi endereçada ao presbítero Gaio. No entanto, outros dois personagens são mencionados pelo autor, que faz comparações de comportamento e caráter de 3 obreiros, Gaio, Demétrio e Diótrefes, tratando-o como amado e filho. Gaio é reconhecido por ser um verdadeiro discípulo e uma liderança exemplar que anda na verdade. Da mesma forma, Demétrio
Em contraponto, ao contrário, Diótrefes ignora a verdade e despreza seu líder. Então aqui nessa introdução do tópico 1, que fala sobre João, Gaio, Demétrio e Diótrefes, nós vamos ver a diferença entre os obreiros exemplares e os obreiros, e o obreiro que despreza, que ignora a verdade e despreza o seu líder. O Gaio e o Demétrio, eles são exemplares, eles são exemplos a serem seguidos. Já o Diótrefes, que ignora a verdade e despreza seu líder, ele já não é um exemplo a ser seguido. 1.1. Quem foi João? Filho de Zebedeu, fazia parte do círculo íntimo de Jesus, composto por 3 discípulos, participando junto com seu irmão Tiago e com Pedro de ocasiões especiais. Aí, quais ocasiões especiais são essas? Podemos citar a passagem do Monte da Transfiguração, a qual Jesus ele chama Pedro, Tiago e o João, que é o autor, o escritor desta epístola aqui, que leva o seu nome. Então nós vamos ver que João ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João eram aqueles que tinham mais intimidade com Cristo, que estavam com ele em algumas ocasiões que os demais discípulos e a multidão não estavam. Pedro, Tiago e João, eles tiveram a oportunidade, o privilégio de estar com Cristo no Monte da Transfiguração. Então isso é algo muito forte, isso é algo muito interessante. João era pescador e denominado o discípulo amado. João, assim como Pedro e como seu irmão Tiago, era pescador. João era pescador e ele foi denominado por Jesus como o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. O autor do Evangelho segundo João, ele é o autor do Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de João, que vai nos apresentar Cristo como Filho de Deus, Cristo como o Deus encarnado, o Deus entre nós. E é autor dessas 3 cartas, primeira epístola de João, segunda epístola de João e a terceira epístola de João, que estudaremos neste último trimestre de 2023. Também ele é o João que recebeu a revelação do Apocalipse. Ele morreu de velhice perto de 98 depois de Cristo, o ano 98 depois de Cristo. Então isso aqui é muito interessante. Olha só a trajetória de João, pescador, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, escolhido por Cristo para ser um dos seus apóstolos, privilegiado por ser um do seu círculo íntimo, por ter contemplado a glória de Cristo no Monte da Transfiguração, por ter contemplado diversas ocasiões especiais que Cristo só contava com ele, com Pedro e com Tiago. João, ele é aquele que no momento em que todos fugiram, no momento que os discípulos se dispensaram, ele é aquele que estava aos pés da cruz, juntamente com as mulheres. No momento em que Pedro fugiu e negou, Judas traiu e se matou, os outros fugiram, cada um para um lugar, João estava aos pés da cruz, contemplando a aflição, a paixão de Cristo, contemplando o sofrimento, o sangue de Cristo sendo derramado ali. Por amor ao mundo, por amor aos pecadores, aqueles que iriam herdar a salvação. Então, Cristo,
ele vai conceder a João o maior dos privilégios. João, ele não vai morrer de martírio, assim como Pedro, como Tiago, como Paulo, como os demais apóstolos, servos do Senhor. João, anos depois dessa escritura dele, da terceira epístola, anos depois, João ele vai ser lançado. O imperador de Roma, Domiciano, ele vai ordenar que matem João de uma forma tremenda, um João já velho, um João já idoso. Ele vai ordenar que lancem João num caldeirão de óleo fervente. O óleo era tão fervente que assim que uma pessoa era jogada ali, ela se desmanchava, a sua carne se desmanchava, a pessoa morria na hora. Era uma morte agoniante. Aí vem Domiciano, ele vai e ordena que lancem o velho apóstolo, o veterano, o João, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado. Quando lançam o apóstolo João no caldeirão de óleo fervente, ele cai e ele se ergue. E o seu corpo está intacto. A sua pele não se desmanchou. Ele não está morto, mas ele está vivo dentro do caldeirão de óleo fervente. E Domiciano, ele tenta arrumar uma solução para se livrar do velho apóstolo João. E sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai exilar ele para a ilha de Patmos. E é na ilha de Patmos que o apóstolo João vai ter a maior experiência de toda a vida dele, de toda a trajetória. O clímax do ministério dele. Porque foi num momento, em uma ilha isolada, em uma ilha sem porta, sem saída, que João teve a maior experiência que ele poderia imaginar, que ele nunca imaginaria na vida dele. Que experiência foi essa? Foi a revelação do Apocalipse. É na ilha de Patmos que João ele tem esta experiência. Ele recebe a revelação dos últimos dias, dos últimos tempos. Ele recebe uma revelação acerca das 7 igrejas que haviam na Ásia e dos seus bispos, dos anjos da igreja. Ele recebe revelações futuras. Ele recebe revelações do que era, do que são e do que há de acontecer. João ele recebe essas revelações profundas. Vamos lá, 1.2. Quem foram Gaio e Demétrio? Gaio e Demétrio são apresentados por João como cristãos fiéis. Gaio era líder de uma das igrejas da Ásia Menor, do qual João se tornou bispo. Então, Gaio ele era um líder. Ele era o pastor de uma das igrejas da Ásia Menor. Um obreiro generoso e hospitaleiro, que oferecia abrigo aos missionários em sua casa. Olha isso. Enquanto muitos zombam e desprezam o ministério dos missionários e dos itinerantes, o obreiro Gaio, ele recebia em sua casa os missionários. Isso aqui já é uma lição. Claro que tem muitos pregadores itinerantes, exploradores, profissionais da fé, mas ainda há remanescentes, servos do Senhor, verdadeiros missionários, verdadeiros pregadores. Então isso aqui é algo a ser... Aqui há uma lição a ser extraída, é que devemos ser hospitaleiros com os mensageiros do Senhor. Nós devemos abrigar, recebê-los na congregação, nos campos, na igreja, nas convenções, os servos do Senhor que verdadeiramente têm se dedicado à obra. Entendeu? Muitos desprezam, mas nós devemos ter um coração aberto para abrigar, para agregar os servos do Senhor, os itinerantes, os missionários que estão
por este mundo afora, pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. Em sua terceira carta, João elogia e incentiva o amado irmão em Cristo por seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar a outro para pregar o evangelho de Cristo. Segundo, Demétrio era o tipo de cristão que, ao contrário de Diótrefes, procurava construir em vez de destruir. Procurava manter Deus no centro de sua vida, em oposição a si mesmo. Era um homem de boa reputação e leal à verdade, reconhecido por seu testemunho cristão. Então, olha Demétrio. Demétrio também é um exemplo a ser seguido. Demétrio, ele era um cristão contrário ao que o tipo de cristão que Diótrefes era. Diótrefes era como se fossem os Nutellas da nossa época, os falsos profetas, os superficiais, aqueles que levam uma vida de qualquer maneira, uma vida que não precisa seguir os princípios bíblicos do Senhor, uma vida contrária aos fundamentos que há na palavra de Deus. Diótrefes, ele não é um exemplo a ser seguido, mas Demétrio, ele tinha uma vida, uma conduta cristã. Ele andava na verdade, ele era leal à verdade, ele tinha uma boa reputação, diferente de Diótrefes. Diótrefes, ele queria pisar nos demais, queria crescer acima dos outros, porém, Demétrio, não. Demétrio, ele procurava manter Deus no centro da sua vida, diferente de Diótrefes. Demétrio, ele era amoroso, ele era de boa reputação, ou seja, era uma pessoa que não era soberba, prepotente, uma pessoa que pisava os demais. Ele era alguém exemplar. Gaio e Demétrio foram grandes colaboradores de João. Eles ajudavam o apóstolo no cuidado da igreja local. Olha como isso é forte. O pastor deles era João. Era o apóstolo João, o discípulo amado. João, ele era o apóstolo, ele era o pastor da igreja local. Mas os seus obreiros eram 3 obreiros: Gaio, Demétrio e Diótrefes. 2 deles eram verdadeiramente submissos à liderança de João, ouviam João e eram fundamentados no evangelho, na palavra que João anunciara a eles. Eles colaboravam com João na igreja local. Eles ajudavam o apóstolo na igreja local. Aí vai uma lição para nós, servos do Senhor, nós obreiros. Nós devemos ser colaboradores na nossa igreja local. Devemos ajudar o nosso líder, o nosso pastor da nossa congregação, do nosso campo. Devemos ajudá-lo servindo a igreja do Senhor juntamente com ele, procurando aprender lições valiosas com a experiência do nosso líder. Nós iremos nos desenvolver de forma sólida no ministério. Então, aqui é uma dica. Nós devemos seguir o exemplo de Gaio e Demétrio, que colaboravam, que ajudavam o pastor, o apóstolo João na igreja local. Que possamos ajudar os nossos pastores, os nossos líderes na igreja local. Como? Orando, estando à disposição para o serviço, ajudando em tudo que tiver ao nosso alcance. Tá certo? Vamos lá. 1.3. Quem foi Diótrefes? Eita! Quem foi Diótrefes? Ao contrário de Gaio e Demétrio, Diótrefes não obedecia nem respeitava o apóstolo João. Era obstinado e falava o que não devia, causando mágoas e conflitos no seio da comunidade. Ele queria ter primazia entre os irmãos, ou seja, o primeiro lugar. Olha como ele é terrível. Isso é muito... Ó aqui, ó. Terceira epístola de João, capítulo único, porque não tem, entendeu? Mais de um capítulo.
Tem um escrito, capítulo único, versículo 9. Tem um escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Já estamos vendo o exemplo que Diótrefes é, um exemplo a não ser seguido. O Diótrefes, ele é aquele tipo de obreiro que proferem palavras palavras maliciosas acerca do líder, palavras de desrespeito, entendeu? O nosso líder, o nosso pastor, ele é falho. Os nossos líderes, eles são seres humanos como nós. Eles são falhos. Porém, irmãos, nós devemos não olhar para este lado, porque se olhássemos para esse lado, nós veríamos o nosso erro também. Se olhássemos só para isso, para o lado ruim, para o lado falho do líder, do pastor, nós deveríamos olhar para o espelho e nós encontraríamos também falhas. Então, o que é que acontece? O pastor, ele é ser humano, entendeu? João aqui, ele é o pastor deles. Ele tem escrito a igreja, mas o Diótrefes, ele procura ser o primeiro entre todos. O Diótrefes, ele não quer ficar para trás. Ele queria ter a primazia, ele queria ter o primeiro lugar entre os irmãos, ele queria ser o primeiro, ele queria ser o bambambam, a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha no pacote. Diótrefes, irmãos, sinceramente, esta lição aqui, ela vai bater em muita gente. Ela vai bater em nós que estamos aprendendo cada dia mais, porque nós somos uma obra em andamento, em construção, a qual Cristo está, o Espírito Santo está cada vez mais aperfeiçoando o nosso caráter, o nosso ser. Então, assim, mas tem muita pessoa que vai se identificar com estes textos. Infelizmente, não só com o exemplo de Gaio e Demétrio, como muitas pessoas vão se identificar com Diótrefes também. Porque Gaio e Demétrio são um exemplo de submissão, de serviço ao Senhor, mas Diótrefes, ele é um exemplo a não ser seguido. Por quê? Porque ele quer ser o primeiro, ele quer estar acima de todos, ele quer ser o primeiro. Ele causa conflitos no meio da comunidade. Ele desrespeita o líder, o pastor, o apóstolo João. Ele não respeita quem veio antes dele. Há coisas que o nosso líder vai falar para nós, eu digo por experiência própria, há coisas que o nosso líder ele vai falar e nós não vamos querer aceitar. Há coisas que serão contrárias à nossa opinião. Coisas que hão de ferir, sabe o quê? Não os nossos sentimentos, mas hão de ferir o nosso ego. Há palavras que o nosso pastor, o nosso líder há de falar, que irá ferir o nosso ego. Irá nos ferir dessa forma. Mas o que é que eu quero dizer para vocês, irmãos? Às vezes é necessário ficar calado, mesmo que doa. O pregador Jonathan Carlos, do nosso ministério de Madureira, ele costuma dizer, vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai curar. Por quê, irmãos? Porque tem palavras que vão vir, vão nos machucar, vai doer muito. Porque vai ferir o nosso ego, o nosso orgulho. Mas é para o nosso bem. Ela vai curar, ela vai sarar. E nós vamos amadurecer. Então, o Diótrefes, se ele recebesse uma repreensão de João, ele é o tipo de obreiro que ele daria na cara do velho apóstolo, do idoso, do veterano apóstolo, do apóstolo veterano. Ele não era submisso. Então, Diótrefes, quantos Diótrefes há no nosso meio, nas nossas comunidades, nas nossas congregações e convenções? Quantos Diótrefes já não se levantaram no decorrer da história da humanidade e continuam no nosso meio? Diótrefes, que são prepotentes, que são orgulhosos, que querem sobressair em cima das pessoas, dos irmãos, que magoam, que causam discórdias no meio do povo e que, infelizmente,
não recebe os servos do Senhor, como convém aos santos, não recebe os servos do Senhor e impede aqueles que querem receber as almas. Diótrefes, ele é aquele cara que ele não tem um coração aberto para receber as almas, as pessoas em sua congregação. Diótrefes, ele bota para fora, ele tenta impedir aqueles que querem receber. Ele não recebe e quer impedir os que recebem os servos do Senhor. E ele lança fora da igreja, como se a igreja fosse dele. Aí está o problema. Aí está uma lição a ser tirada para os obreiros, os servos do Senhor do nosso tempo. Nós não somos o dono da igreja. O pastor, o nosso líder, não é o dono da igreja. Diótrefes não reconheceu isso. Diótrefes, ele não chegou a esta conclusão, mas nós chegamos. O apóstolo João, ele não era o dono da igreja. Ele era apenas o pastor, a autoridade que o Senhor Jesus estabeleceu para cuidar do rebanho que pertence a ele. O pastor, ele não é dono. O pastor, ele também é uma ovelha, mas ele é uma ovelha que recebeu a autoridade para cuidar do rebanho do Senhor. E Diótrefes, ele agia como se ele fosse o dono da igreja e expulsava os servos do Senhor, lançava fora da igreja. Pensa num cara para dar trabalho? Diótrefes era um mau discípulo, ambicioso, caluniador, portanto indigno de servir na igreja. Um obreiro com essas características, um obreiro com a síndrome de Diótrefes. Escute isso, servos do Senhor, meus irmãos, escute isso, servos do Senhor, não sejamos como Diótrefes, pregadores, obreiros, diáconos, servos do Senhor, não sejamos como Diótrefes, caluniador, ambicioso, orgulhoso, um mau discípulo, mas que sejamos como Gaio e Demétrio, estejamos à disposição para servir a igreja, colaborando de todas as formas possíveis. Tópico 2. O que é a verdade? A verdade é um dos atributos divinos. A Bíblia é chamada de palavra da verdade. Jesus disse em João 17:17 que a palavra de Deus é a verdade. E ainda em João 14, que ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade no contexto cristão e bíblico não é simplesmente o contrário da mentira, mas a base em que os homens devem andar e a palavra que devem falar. Olha isso. Isso é forte. A verdade no contexto cristão e bíblico não é simplesmente o contrário da mentira, mas a base em que os homens devem andar e a palavra que devem falar. A verdade é absoluta, a verdade liberta, conforme João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, então, é um atributo divino. 2.1. Andar na verdade. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, em João 8:44. Ensinando não só que o inimigo criou a mentira, mas que os filhos de Deus devem andar na verdade, seguindo o caráter de Deus. Não vos escrevi porque não soubesseis. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Vós sabeis a verdade. Cristo é a verdade. A palavra do Senhor, o Evangelho é a verdade, pois é um atributo do Senhor, é um atributo divino. A verdade, ela não gera mentira. A verdade, ela não gera mentiras. A mentira, ela gera zumbis, mas a verdade, ela gera vida. Quem anda na verdade, prega e vive o que ensinam as Escrituras, está em unidade com Jesus. Olha só, andar na verdade é não praticar a mentira, entendeu? Andar na verdade é quem prega e vive
o que ensinam as Escrituras. Isto é andar na verdade. Por exemplo, a Bíblia, ela não é uma história de quadrinhos. A palavra de Deus, ela não é uma história de gibi, ela não é um roteiro escrito por mãos de homens. Ela não é um roteiro escrito por inspiração humana, mas inspiração divina. Entendeu? Então o que é que acontece? Simplesmente, se eu vivo os princípios bíblicos, o que são os princípios bíblicos? São princípios eternos. São princípios que não foram alicerçados na terra, mas lá em cima. São princípios eternos. A palavra do Senhor é eterna. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, porém as palavras do Senhor, elas não hão de passar. Se eu prego e vivo o que ensina as Escrituras e estou em unidade, se eu andar na verdade é pregar e viver o que ensinam as Escrituras e estar em unidade com Jesus. Eu preciso estar em unidade com o Mestre para que eu possa estar andando na verdade. Por quê? Porque Cristo, ele é a verdade. Cristo, ele apresentou a verdade aos homens. Os homens estavam vivendo uma mentira, uma religiosidade, uma formalidade. Aí lá vem Jesus com princípios eternos, com o reino, com o evangelho, e apresenta a verdadeira e absoluta verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que dizima a luz e faz do pecador a luz do mundo. Que traz o pecador das trevas para a maravilhosa luz. Esta é a verdade. 2.2. Defender a verdade. Eita, gostei desse tópico. Na versão NTLH de Provérbios 22:12, lemos: o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Um dos papéis da igreja, portanto, dos crentes, é realizar aquilo que agrada a Deus e defender a verdade. Nesse plano. A verdade está nesse plano. É defender a verdade, está nesse plano. Espera. Meu Deus. E defender a verdade está nesse plano. João combateu Diótrefes exatamente por ele estar do lado oposto da verdade. Por isso ele diz a Gaio: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Os apóstolos tinham como principal tarefa em seus ministérios defender a verdade. Pedro foi claro ao dizer: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha isso como é forte. O papel da igreja aqui na terra é defender a verdade. E aqui o versículo citado em Provérbios 22, versículo 12, o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. A igreja tem que exercer este papel, a igreja tem que estar em alerta para defender a verdade. Nós somos o povo do Senhor, nós somos a noiva do Cordeiro e precisamos defender as verdades bíblicas, o Evangelho. Não estamos defendendo uma filosofia, mas estamos defendendo as verdades eternas. E se eu defendo as verdades eternas, eu também tenho que viver as verdades eternas. Defender a verdade fará com que as pessoas sejam transformadas pelas mesmas. Diótrefes, ele não defendia a verdade, ele estava no lado oposto. Ele estava vivendo no lado da mentira. Mas os servos do Senhor, têm que viver segundo a vontade, a verdade. Irmãos, infelizmente, nessa geração tem se levantado pessoas para combater a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus. Profetas mentirosos, pregadores mentirosos, pastores mentirosos, esses coaches, esses pregadores da hipergraça, esses pregadores superficiais, esses falsos profetas dos nossos tempos, eles têm se levantado para combater a verdade. Mas eu e você, a igreja do Senhor, tem que estar fortalecida, tem que estar em santidade para pregar, para combater. Porque já diz o pastor Eliseu Rodrigues, eles vão nos atacar
de lá para cá e nós vamos nos defender daqui para lá. E nós vamos nos defender de que forma? Eles, para combater a verdade bíblica, eles zombam de nós da igreja. Eles nos agridem, ele nos persegue, eles querem acabar conosco, eles querem tirar a palavra de Deus das escolas, eles querem tirar a verdade das escolas. E o que é que acontece? Simplesmente, irmãos, é o que Billy Graham falou. Um dia perguntaram a Billy Graham onde estava Deus quando as torres gêmeas caíram, foram derrubadas. Onde estava Deus? Perguntaram a Billy Graham. Onde estava Deus quando aconteceu o atentado e as duas torres gêmeas caíram? Onde estava Deus naquele momento? Deus não viu aquilo? E Billy Graham diz: o Senhor estava no mesmo lugar. O Senhor esteve no mesmo lugar de onde viu quando vocês tiraram a palavra de Deus das escolas, quando vocês legalizaram o aborto, quando vocês legalizaram as drogas e tiraram a palavra de Deus das escolas. Ele estava vendo. Por quê? Porque é a verdade, irmãos. Me arrepio todo em falar isto. Isto é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Os apóstolos, eles tinham como principal tarefa em seus ministérios defender a verdade. E nós, a igreja, nós pregadores, nós pregadores, eu incluo eu, nós fomos vocacionados para ser os pregoeiros do evangelho, mas também para serem os defensores. Nós somos os defensores da verdade. E qual é a verdade? O evangelho de Cristo, os princípios bíblicos. 2.3. Amar a verdade. João era conhecido como um apóstolo do amor. Em sua terceira carta, ele demonstra amar a verdade e se alegra com Gaio e Demétrio, que andam na verdade. Assim como a verdade, o amor é um dos atributos de Deus. João relata a oração de Jesus, onde ele declara: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Paulo, ensinando sobre o amor, diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aqui vemos o estilo de vida cristã exibido por Gaio e Demétrio, em oposição ao de Diótrefes. Diótrefes, ele desprezava a verdade. As suas obras, as suas atitudes demonstravam o desprezo dele para com a verdade. Mas aí, Gaio e Demétrio, eles andavam na verdade e amavam a verdade. Aonde há amor, não haverá injustiças. O apóstolo do amor, o João, ele reconhecia a verdade. Ele andou com a verdade. Ele viveu com a verdade, ele tocou, ele esteve aos pés da verdade quando ela estava se entregando na cruz do Calvário. Ele viu Cristo. Cristo é a verdade. E sua palavra é a verdade. O seu evangelho, o seu reino é a verdade. O seu reino, a sua palavra, a verdade, ela dizima toda mentira, toda falsidade. Então João, o apóstolo do amor, ele instruiu os seus obreiros a andar na verdade. Mas como todo pastor, como todo obreiro que instrui os seus liderados, nem sempre todos darão certo. Nem sempre todos conseguirão chegar lá. Demétrio e Gaio conseguiram, mas Diótrefes não seguiu. Ele não amava a palavra, ele não amava a verdade, que é um atributo do Senhor. O amor é um atributo, mas a verdade também é um atributo, e é um atributo comunicável. Deus, ele concede ao homem a amar, ele concede ao homem a conhecer a verdade, e a verdade é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A verdade é
a palavra do Senhor e seus princípios. O verdadeiro discípulo deve conhecer, pregar, viver e defender e amar a verdade. O que é amar a verdade? Amar a verdade é o que os missionários lá fora fazem. Nós aqui vivemos um evangelho muito bom. O Brasil é um lugar onde é muito bom ser pregador. O Brasil é um lugar onde é muito bom ser crente. É como se fosse uma moda. Pregador? Pô. Pregador chega na igreja, acaba o culto, os irmãos vêm, tiram foto, gravam vídeo, conversam com ele, tratam ele bem. Lá fora não. Lá fora, os missionários, quando assumem a tribuna, eles mal começam a pregar, eles já estão sendo fuzilados, já estão sendo capturados, raptados para serem mortos, torturados, presos. Ser crente, ser pregador no Brasil é muito bom. Amar a verdade é aquilo, porque eles estão aqui, com a palavra de Deus em mãos. Chegam para eles e ameaçam tirar a vida deles e eles dizem: eu não abro mão da palavra. Isso é amar a verdade. É eles dizendo: negue, blasfeme contra o seu Deus, e ele aqui, eu não abro mão da palavra. Quantos servos do Senhor, homens, mulheres, crianças, não abriram mão da palavra e padeceram por isto? Padeceram, morreram, foram martirizados, porque amaram a verdade, que é a palavra. Terceiro tópico: o poder de um discípulo de Cristo. O poder de um autêntico discípulo está relacionado a 100% ao Evangelho. Paulo diz que este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A fonte deste poder é o Espírito Santo, e nunca o homem ou alguma instituição humana. 3.1. O poder para ensinar. Aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter poder sobre si mesmo. Só assim terá poder para discipular com base nas Escrituras. A Bíblia é única fonte de poder. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Jesus orou agradecendo a Deus pelo poder que recebeu sobre toda a carne. João 17, 2. Com o qual tinha autoridade para ensinar as verdades espirituais e eternas. Ele era chamado de Rabi, que quer dizer mestre, aquele que tem como atribuição o ensino. O poder para ensinar. Aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter poder sobre si mesmo. Porque, irmãos, o poder que está em nós, a excelência do poder não está em nós, mas está em Deus. Nós somos vasos de barro que contém um tesouro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. Quando alguém tem poder para ensinar, ou seja, autoridade para ensinar, ele precisa primeiro ter poder para controlar a si mesmo, para conter a si mesmo. Ele tem que saber, ele tem que ser equilibrado. Quando essa pessoa ela tem poder sobre si mesmo, ela está apta para discipular com base nas Escrituras. E como é que eu tenho um poder para ensinar? Se você tem um poder para ensinar, ou você caiu de paraquedas, ou você um dia se assentou para aprender com alguém que também tinha o poder para ensinar. Porque, irmãos, não adianta, eu não posso estar em pé para ensinar se antes eu não me assentei para aprender com alguém. Eu preciso me assentar para aprender. E como é que eu aprendo? Lendo a Bíblia, participando da escola bíblica dominical, fazendo seminário teológico,
comprando livros, investindo no seu conhecimento. Aí você estará apto para ensinar as Sagradas Escrituras. Porque quando você ensinar, quando você está aprendendo, aquele ensino vai transformar você, vai lhe moldar o seu caráter, vai lhe transformar num servo útil. Se você verdadeiramente absorver as verdades que contém naquele ensino baseado nas Sagradas Escrituras. Assim também, o Senhor ele nos dá autoridade. Nós, a igreja, temos a autoridade para ensinar. Cristo foi chamado de rabi, de mestre, porque ele continha verdades e ensinamentos eternos. E ele concede aos seus servos a autoridade pelo Espírito Santo para pregar, para ensinar as verdades espirituais e eternas também. 3.2. O poder para liderar. Parece que Gaio era um servo de Deus que se destacava na igreja local por sua conduta. Apesar de ter alcançado tal patamar, diferentemente de Diótrefes, que se achava autossuficiente, Gaio mantinha a submissão ao seu líder, João. Seu coração era de servo, procedendo fielmente em tudo. Daí vinha seu poder para liderar. Já Diótrefes exigia das pessoas o que ele próprio não tinha: obediência e submissão à liderança. Era insubmisso e opunha-se abertamente às ordens de João. Então aqui, o poder para liderar. Tem um livro muito bom e eu quero recomendar para vocês, Segredos da Liderança de Paulo, do pastor Eliseu Rodrigues. Acesse o site loja.pastoreliseurodrigues.com.br. Irmãos, o poder para liderar. Aqui estamos vendo o presbítero Gaio. O autor aqui vai falar sobre a conduta do presbítero Gaio. Gaio, ele era um servo do Senhor. Gaio, ele era presbítero, ele exercia uma forte liderança dentro da igreja local dele, mas ele era servo. Ele não tratava as pessoas com indiferença. O líder, ele não pode tratar as pessoas com indiferença, desprezar. Ele deve estar com o coração aberto para receber todos, para ensinar. O líder, ele precisa instruir a todos. O líder, quando ele está aconselhando, ele está servindo aquela pessoa. Quando o líder ele está orando, ele está servindo aquela pessoa. O líder ele é um servo. Cristo ele é o maior exemplo de servo. Então nós devemos seguir o exemplo dele. Porque para nós sermos uma liderança exemplar, uma liderança fundamentada na palavra de Deus, nós precisamos ser servos. Para chegar em uma determinada liderança, de uma determinada posição, eu preciso ser submisso, eu preciso ser humilde, eu preciso ser um servo. A maior posição que eu e você podemos almejar é sermos servos da cruz de Cristo, servos do Senhor. Diótrefes, ele se achava autossuficiente. Ele contava com as suas próprias ferramentas. Ele não precisava dos outros. O líder, ele ouve. O líder, ele ama as pessoas. O líder, ele vive uma vida de oração. O líder, ele ama a verdade. O líder, ele se entrega aos seus liderados. Ele está à disposição para contribuir de toda a forma possível para ajudar os seus liderados a se desenvolverem. E o líder, e o sonho dele é formar outros líderes. O líder que não forma outros líderes, ele não é digno de ser chamado de líder. Diótrefes, ele era soberbo, ele não era submisso. Ele exigia das pessoas que fossem submissas a ele e obedientes, mas ele não fazia o mesmo. Ele fazia o contrário. Ele era insubmisso, ele não obedecia a João, ele não era submisso a João, mas ele exigia dos seus liderados a submissão e a obediência a ele. Erro de muitos líderes. Precisamos dar o exemplo para que os nossos liderados sigam. Entendeu? Se eu dou frutos bons, se eu dou frutos bons, eles também
vão fazer isso. Mas se eu sou um líder superficial, eu vou gerar discípulos superficiais. Se eu sou um líder que vive uma vida fora da palavra de Deus, vou gerar discípulos do mesmo jeito. Os nossos discípulos, os nossos alunos, os nossos liderados, eles são a imagem do seu líder. A igreja, ela é a imagem do seu líder. O obreiro é a imagem do seu líder. O poder para servir. 3.3. Jesus recomendou aos seus discípulos que aguardassem em oração até que fossem revestidos de poder do alto. Atos 1, 8. Em Atos 2, todos eles foram cheios do Espírito Santo, recebendo a unção que lhe daria poder para servirem como igreja do Senhor. Esse poder foi claro no ministério apostólico. Gaio servia os irmãos ao hospedá-los em sua casa, mesmo sem conhecê-los. Uma marca do poder de um servo fiel ao seu chamado. O poder para servir. O Espírito Santo, ele desceu sobre os servos do Senhor em Atos 2. Quando o Espírito Santo ele desce, no dia de Pentecostes, ali é inaugurada a igreja do Senhor na terra. A igreja já fora edificada em Mateus 16, quando nas regiões de Cesareia de Filipe, Jesus, ele conversando com os seus discípulos, ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que no grego é as ânsias da morte, as ânsias do Hades. Então o que é que acontece? Nós temos uma capacitação divina. O Espírito Santo, ele molda o nosso caráter para servirmos. O Espírito Santo, ele faz do doutor um servo. O Espírito Santo, ele faz do advogado um servo. O Espírito Santo faz de um presidente um servo. O Espírito Santo, ele faz de um homem ou de uma mulher que tem uma posição elevada na sociedade, ele faz dela um servo. É o Espírito Santo que nos capacita a servirmos a igreja, a servirmos o mundo como igreja do Senhor, servindo, hospedando os domésticos da fé, os servos do Senhor, tendo uma boa comunicação, uma boa reputação diante do povo, pregando o evangelho. Isto é servir, irmãos. Servir é contribuir de todas as formas possíveis. Servir, irmãos, este poder está dentro de nós. O Espírito Santo, ele está dentro de nós, fazendo de mim e você um servo para pregar, para hospedar, para abrigar, para aconselhar, para colaborar e ajudar a obra do Senhor. Isso é ser um servo. A conclusão diz assim: Deus não se agrada daqueles que andam na soberba, como ocorreu com Diótrefes, mas quem anda na verdade entende que dela fazem parte a humildade, o serviço, o amor, a submissão, como aconteceu com Gaio e Demétrio, discípulos segundo o que ensinam as Escrituras. Então, assim como Demétrio, como Gaio, precisamos ser discípulos que andam segundo as Escrituras. Discípulos que vivem segundo a palavra de Deus. Tá certo? Que Deus os abençoe. Fiquem com esta aula. Entendeu? Ela foi um pouco curta. Tá certo? Porque estamos com alguns problemas dentro da produção. Mas resolveremos, tá certo? Deus os abençoe, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe no grupo das suas igrejas. Deus abençoe.